Fala pessoal, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Dani Chess aqui na área e hoje eu trago para vocês uma partida decisiva do Floripa Chess Winter 2023. Mas antes, dá aquela moral, se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho da notificação. Bom galera, tivemos aí pela 7ª rodada uma partida muito importante e muito decisiva no Floripa Chess Winter 2023, entre o mestre internacional César Umetsubo contra o grande mestre Darcy Lima, jogador consagrado dentro do xadrez brasileiro. Então, o Umetsubo com brancas, ele jogou D4, o Darcy Lima jogou cavalo F6, seguiu o cavalo F3 jogado pelo César, G6 jogado pelo Darcy. Aliás, o César, ele adora o sistema London, é uma abertura tradicional aí no repertório do César. Seguiu C4, bispo G7 e agora o lance G3, uma variante da Índia do Rei com fianqueto, jogado aqui pelo Umetsubo. Seguiu Roque, jogado pelo Darcy. E agora bispo G2, jogado pelo César. Na partida seguiu D6, veio o cavalo C3, C5 jogado pelo Darcy e agora D5 jogado pelo César. Veio E6, Roque e agora aqui poderia ter sido jogado E por D5, que é a variante principal, C por D5 e agora torre E8, o lance tradicional. E aqui as brancas elas fazem um típico plano de cavalo D2, trazendo o cavalo para C4, botando o peão em A4, dando suporte para esse cavalo, né? Trazendo o bicho para F4, pressionando o ponto D6. Na partida, o Darcy Lima ele jogou aqui com torre E8, mantendo a tensão, e o César escolheu uma variante bem crítica. E4 seria uma opção natural, mas ele jogou aqui D por E6, e depois de bispo por E6 ele faz o lance cavalo G5. O ponto aqui é que o Darcy ele não volta o bispo, ele joga aqui bispo por C4 e permite a captura em B7, ganhando uma qualidade aqui às brancas. Então veio o cavalo BD7, bispo por A8 e dama por A8. O César jogou aqui com dama por D6. Qual que é o ponto dessa posição aqui? As pretas têm uma qualidade e um peão a menos. Por outro lado, tem uma forte iniciativa nas casas brancas. E a torre de A1 e o bispo de C1 são peças que ainda têm uma certa dificuldade de entrar em jogo. A partida seguiu aqui com H6. Seria natural o lance cavalo F3 aqui. Mas Darcy poderia jogar com bispo por E2. Depois de cavalo por E2, dama por F3, atacando ali o cavalo de E2. E aqui, depois de cavalo C3, tem algumas opções aqui, as pretas, perdão. Eu gosto muito do lance cavalo E5. Tem ideias aqui de dama B7, trazer o cavalo para F3 por cheque, ou então planos com dama H5, cavalo G4, né? Enfim, as pretas têm aqui uma boa compensação. Eu, particularmente, gosto de jogar com iniciativa, então preferia estar de pretas nessa posição. Ainda que isso aqui já tenha sido jogado, o computador indica como igualdade. Enfim, mas eu, na prática, gostaria de jogar de pretas. Então, depois do lance H6, o César Umetsubo ele jogou aqui com o cavalo H3, que é um lance pior, mas já foi jogado algumas vezes, poucas vezes, mas foi jogado. Então, na partida, seguiu o bispo por E2, cavalo por E2, e agora é uma torre inteira a menos nesse momento. O Darcy teria a opção de torre E2 aqui, mas ele faz um lance melhor, cavalo E5, ameaçando entrar ali em F3. O César Umetsubo joga aqui com cavalo de F4. E aqui o Darcy joga cavalo F3 cheque, rei H1, cavalo D2 cheque, cavalo G2 protegendo o cheque. E aqui, nesse momento, reparem que as pretas têm uma torre inteira a menos. Mas, bom, todas as peças jogando e aquele ponto que eu falei. A torre A1 e o bispo C1 ainda tem muita dificuldade de entrar em jogo. Aqui, o Darcy poderia ter jogado... Ele jogou cavalo F4, mas ele poderia ter jogado aqui cavalo por F1. Qual que é o argumento dele para não ter feito esse lance? O cavalo dele vai ficar preso e ele não curtiu muito a ideia de perder a iniciativa. As brancas poderiam jogar aqui com o lance dama D1,
provavelmente seguiria aqui com dama C8, atacando o cavalo. Em caso de cavalo de H para F4, as pretas poderiam jogar com cavalo por G3, F por G3, e aqui teria um lance cavalo G4, e tem uma compensação por essa peça menos, que agora é o material que tem peça por peão, porque, de novo, a torre de A1 e o bispo de C1 são problemas na posição das brancas, não conseguem entrar em jogo tão fácil, além da ameaça aqui de cavalo F2, ganhando a dama. O computador indica com igualdade aqui, mas, de novo, eu, Rangel, preferia jogar com a iniciativa, preferia jogar com as pretas. Dito isso, o Darcy, ele não capturou em F1, ele jogou aqui cavalo F4, como eu mencionei anteriormente. Seguiu dama A6, agora ele faz torre A6. Eu gostei muito de como o Darcy jogou aqui, porque ele vai ganhando tempos em cima da dama, melhorando as suas peças. Seguiu dama D3, e aqui o Darcy faz mais um lance de ganho de tempo, C4. O César joga aqui com dama C2, e agora sim cavalo por F1. Veio o bispo F4, uma partida muito complexa até agora. G5 jogado pelo Darcy. Então o César faz o lance torre por F1, veio o G por F4, e aqui o Metsubo joga cavalo de H por F4. A partida seguiu com torre B6, ameaçando aqui o peão de B. Então veio torre A1 jogado pelo Metsubo, muito bem jogado até aqui. Nesse momento o computador indica tudo isso como igualdade, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia do bom nível que foi jogado a partida até aqui. E aqui o Darcy, ele comete uma imprecisão, segundo o computador. Ele joga com cavalo em D6, para mim é um lance muito natural. Você controla aqui algumas ideias de entradas pela oitava fileira, enfim. Mas o computador acha que cavalo G5 seria a melhor opção. Para vocês terem uma ideia, a partida poderia seguir com B3. E agora, por exemplo, depois de C3, que parece perigoso, as brancas poderiam jogar algo como torre D1, dama E4, tentando a troca de damas, dama por E4, cavalo por E4, torre D8, cheque, rei H7 e cavalo E3. A partida poderia seguir com torre A6, bom, A4, cavalo por F2, e agora, depois de rei G2, esse final é considerado equilibrado. Digamos que as pretas voltem aqui o cavalo para E4, só uma variante bem ilustrativa, tá, gente? Né? As brancas poderiam jogar aqui com torre D7, atacando aqui o peão de F7, de A7, e C2 está bem controlado pelo cavalo de E3, que está muito bem posicionado. Os cavalos, aliás, coordenam muito bem assim, né? Aqui. E isso daria uma igualdade na posição. Mas é uma posição muito difícil, os dois jogadores podem errar. Cavalo D6, segundo o computador, é uma leve imprecisão, nem é uma imprecisão tão grande. Mas aqui veio bem jogado B3 pelo César, C3 jogado pelo Darcy, e agora o César faz dama D3, um lance muito bom aqui. Seguiu o cavalo B5. Aqui veio dama D7, o computador já não gosta muito dessa variante. Aqui ele prefere algo como H3, dando um ar ali para o rei. O ponto é que depois de cavalo D4, a partida poderia seguir com torre C1, cavalo E6, tentando ali uma troca, cavalo D5 atacando a torre, e aqui depois de algo como dama D8, as brancas teriam o firme lance dama C4, e podem comer em C3 na sequência, né? Esse seria o ponto. A posição não seria tão fácil de converter, mas aqui as brancas estariam melhores, de fato estariam melhores. Com a queda do peão perigoso de C3 ali, as brancas estariam melhores. Mas isso é uma variante bem difícil, não seria nada fácil entrar numa variante como essa. Então aqui depois do lance cavalo B5, o César mandou dama D7, na partida seguiu torre B8, então veio o cavalo D5, o computador não gosta desse lance, o Darcy joga bem aqui com C2, cavalo E7 cheque, rei H8, e aqui cavalo F5. A partida seguiu com bispo B2. O computador recrimina esse lance bispo B2, que para mim é muito natural você ameaçar ideias de C1, mas o computador ele prefere aqui o lance torre C8 e faz com que as brancas recuem aqui, dama D2, defendendo aqui a promoção. E
avalie essa posição complexa como equilibrada, né? A posição xadrez é muito difícil, tá, gente? Essa posição, ela é muito complicada. Eu realmente não sei de que lado eu preferi estar nessa posição específica, mas tem aqui as complicações. Esse bispo, ele está muito firme, por outro lado ele tem que ficar vigiando aqui a entrada da dama em H6, ao mesmo tempo tem um peão em C2 perigoso. Esse rei aqui, ele parece estar um pouco exposto, tem essa dama em A8, ela incomoda nessa diagonal. Enfim, cada um tem seus argumentos aqui, é uma posição muito difícil, mas com chance para os dois lados. Mas aqui o Darcy jogou bispo P2, que também é um lance humano. E a posição é muito difícil, né? O César, ele deveria ter jogado aqui dama por F7, que é uma variante difícil de entrar. Tá vindo ideias como C1. Claro que nesse momento não pode, porque eu simplesmente vou tomar. E depois de bispo C1, dama G7, seria mate. Mas as pretas poderiam jogar com torre G8. E depois de dama H5, atacando ali H6, teria um lance como dama C6. Mas aqui cavalo por H6 é possível. E bom, as pretas ainda poderiam seguir com dama G6. Olha que posição difícil. Só que aqui, provavelmente o César, em apuros de tempo, ele deve ter encontrado uma dificuldade de enxergar a partida aqui, né? Que é muito difícil, tá? Mas o computador encontra que tudo sabe, tudo vê, né? Encontra aqui o lance dama C5. Esse lance é muito firme. Depois de dama por H6, dama por C2. E olha que variante instrutiva, né? Nesse momento, as brancas elas vão sacrificar uma peça, de fato, mas elas têm 1, 2, 3, 4 peões por essa peça, e as pretas têm esse rei aqui exposto. Ideias como torre E4, torre H4 vão surgindo, enfim. E as brancas teriam vantagem aqui. Claro que isso tudo é uma variante muito, muito complicada. E aqui, depois do lance bispo B2, o César faz o lance A4. E esse aqui já é um erro decisivo. E o Darcy ele não desperdiça essa chance. Ele joga torre D8, exclama duas. Depois de dama por F7, torre D1 ameaça torre por E1 mate. E aqui o bispo de B2 monstro defende tudo. E aqui o César jogou F3. Eu não sei se ele jogou F3 ou foi um erro do tabuleiro DGT. E abandonou sem esperar a resposta. Aqui algumas variantes ganham aqui para as pretas. Tem vários lances. Torre por E1 e C1. C1 direto ganha. Enfim. E uma grande partida. Uma partida muito lutada aqui pelo Darcy Lima. Pelo César Umetsugu também. E essa partida foi decisiva aí pro título do Darcy, que aliás fez um grande torneio, jogou muito firme, jogou partidas muito boas, não deu chance ali pra galera e mostrou o grande jogador que é. Bom, queria compartilhar com vocês, dar os parabéns mais uma vez pro Darcy, fez um grande torneio. O Umetsugu também começou muito bem ali, fez muito bem, depois teve uma queda, mas também é um grande jogador. Queria mostrar a precisão aqui para vocês. 89.1 por parte do César, 94.7 por parte do Darcy. Uma partida de altíssimo nível dos dois jogadores. E, bom, dito isso, que foi uma partida muito complexa, né? Muito complicada. Então, tem uma tendência a ter erros, mas muito bem jogada. Então, vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, dá aquela força, se inscreve no canal, não paga nada, só clicar no botãozinho inscrever-se, deixe seu like, o like é importante para o YouTube estar valorizando o nosso trabalho, e ative o sininho da notificação, para você não perder nenhum conteúdo desse canal. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Valeu!